Se pudesse matar Hitler quando bebê, você faria? Essa é uma pergunta que já ouvimos 1 milhão de vezes nas aulas de filosofia e muitos de nós já refletimos sobre a ideia de, matar um bebê. Acho isso moralmente repugnante e não consigo lidar. Mas, ao mesmo tempo, eu também entendo que, se eu não tomar essa atitude, que é difícil para mim pessoalmente, o mundo todo vai sofrer as consequências, certo? Essa conversa acontece há anos. É um debate filosófico antigo, não só sobre Hitler. Essa é sempre uma pergunta que fazemos a nós mesmas. O que fazer quando nos deparamos com algo que parece mal, mas que pode eventualmente evitar um mal ainda maior? É uma pergunta difícil, mas Tucker Carlson afirma que é fácil de responder. Porque Tucker agora decidiu que vai embarcar nessa cruzada inteira em que ele vai convencer o mundo de que o cristianismo, de que ser uma boa pessoa, de que ser uma boa e fiel cristã, na verdade significa que você está alinhada com a versão das coisas do Tucker. Quando digo que isso não poderia ser mais absurdo e ridículo. Esse argumento e sentimento estão começando a sair do controle. Vamos começar com o vídeo, mas antes de assisti-lo. E novamente, Tucker basicamente diz: sim, matar o bebê Hitler nazista teria sido ruim. Teria sido anticristão. Louco. Enfim, antes de entrarmos nesse assunto, por favor, certifique-se de que você está seguindo o nosso canal, que está aqui com a gente, que faz parte do nosso movimento. Estamos nos esforçando para mudar a narrativa online e oferecer comentários racionais. Se está sendo útil para você, pode ser para outros também. Você já sabe, né? Aperte o botão de seguir. Vamos direto ao ponto. Tucker em seu melhor momento. Porque, uma vez que você começa a chamar as pessoas de nazistas, realmente não temos outra escolha a não ser começar a atirar nelas. Sir Dietrich Bonhoeffer é quase chegar ao limite da razão ou do cristianismo. Bonhoeffer concluiu que o cristianismo, nem mesmo, ele era pastor luterano. O cristianismo não é suficiente, temos que matar o cara. Não julgo Bonhoeffer, que foi um grande homem, mas isso é inevitável ao decidirmos que alguém é nazista. Então, se você é como eu, talvez esteja se perguntando, do que diabos ele está falando? E quem é esse tal de Bonhoeffer? Por que ele está celebrando esse cara? O que isso tem a ver com Hitler? Meira cá, do que você fala? Ok, Tucker, este é um fio de Joel Mulberry que encontrei e recomendo muito que leiam. Desculpe, a câmera está embaçada. No vídeo, Tucker afirmou que matar Hitler durante a Segunda Guerra e o Holocausto seria anticristão. Especificamente, Tucker, na quarta-feira, condenou o pastor luterano Dietrich Bonhoeffer por supostamente rejeitar o cristianismo ao participar de tentativas secretas de assassinar Hitler. Quem era esse cara? Esse cara, a quem ele está se referindo, é o sujeito um dos caras que foi enviado para tentar assassinar Hitler. Tucker citou Bonhoeffer como alerta sobre o risco de as pessoas se tornarem aquilo que acusam ao chamar outros de nazistas. Esta é a história de Bonhoeffer, que Tucker considera um exemplo de advertência. Bonhoeffer participou ativamente da resistência alemã antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Foi o primeiro a criticar Hitler publicamente, alertando sobre seu caráter em um discurso no rádio. Em 1º de fevereiro de 1933, 2 dias após os nazistas assumirem o poder. Bonhoeffer ajudou a fundar a Igreja Confessante em resposta à tentativa nazista de controlar e arianizar as igrejas protestantes. Sim, eles perseguiam os protestantes. Em 1941, ele entrou para a inteligência militar alemã, o que lhe permitiu evitar o serviço militar. Crucialmente, Bonhoeffer usou seu cargo como disfarce para seu papel em várias conspirações secretas para derrubar ou assassinar Hitler. Através da cobertura oficial, Bonhoeffer pôde viajar internacionalmente e atuar como mensageira entre a resistência e contatos estrangeiros, como o movimento ecumênico econômico na Suíça e na Suécia. Bonhoeffer participou da Operação 7, liderada por seu cunhado Hans von Dohnanyi, para contrabandear 7 judeus e suas famílias para a Suíça. Em 5 de abril de 1943, Bonhoeffer foi presa pela Gestapo sob acusações relacionadas à Operação 7. Foi visto como traição e enfraquecimento da guerra, pois usaram recursos da inteligência militar para salvar judeus. Quando Bonhoeffer foi preso, os nazistas desconheciam tanto os planos de assassinato quanto seu envolvimento. Após Hitler sobreviver ao atentado da Operação Maleta, em 20 de julho de 1944, tema do filme de Tom Cruise. A Gestapo revelou o forte envolvimento de Bonhoeffer na tentativa de derrubar o regime nazista.
Em 8 de abril de 1944, um tribunal da SS condenou Bonhoeffer à morte após um julgamento de fachada. Em 9 de abril, poucas semanas antes do fim da Frente Europeia da Guerra, Bonhoeffer foi enforcado no campo de concentração de Flossenbürg com outros co-conspiradores. Apesar da insinuação de Tucker sobre Bonhoeffer se afastar do cristianismo, sua fé se fortaleceu antes da execução. Anotações encontradas após a guerra mostram que Bonhoeffer orava diariamente, escrevia meditações sobre os salmos e até mesmo tinha discussões teológicas com os guardas. Bonhoeffer pregava sermões, alguns escritos em confinamento, e organizava cultos clandestinos para outros presos. Seus interrogadores da SS diziam que ele era religioso demais. Anotações da Gestapo trazem 2 citações. Bonhoeffer mantém seu delírio religioso e fala de Cristo como se estivesse vivo. A fé intensa de Bonhoeffer nunca diminuiu, como mostram suas últimas palavras. Este é o fim para mim, mas o começo da vida. Certo. Agora, deixe-me ler novamente o contexto do vídeo que acabamos de ouvir. Porque foi isso que Tucker disse em suas palavras. Porque uma vez que você começa a chamar as pessoas de nazistas, realmente não tem outra escolha a não ser começar a atirar nelas. Para ser Deutschreck, Bonhoeffer, para chegar ao limite da razão, até mesmo para o cristianismo, Bonhoeffer decidiu que o cristianismo nem sequer ele era um pastor luterano. O cristianismo não é suficiente. Ele tem que matar, nós temos que matar o cara. Eu não estou julgando Bonhoeffer, que foi um grande homem em certos aspectos. Mas isso é inevitável quando decidimos que algumas pessoas são nazistas. O argumento de Tucker é que o cristianismo prega amar, aceitar e permitir o arrependimento de todos. O que basicamente significa que existem algumas formas de mal que você não pode eliminar. Mas se você quiser justificar matar, ao invés de aceitar o arrependimento, basta chamar as pessoas de nazistas. O que ele está tentando dizer é que o fato de as pessoas irem atrás dele e chamá-lo de nazista é basicamente algo não cristão. O que é algo muito, muito manipulador. Porque, uma vez que você começa a chamar as pessoas de nazistas, realmente não temos escolha. Do jeito dele, ok, agora, desculpe por aquelas coisas que apareceram. No boletim lançado nesse período, ele escreveu: essas pessoas são doentes. Nenhum ser humano é inerentemente mais valioso do que outro por causa de sua identidade. E ele está falando aqui, acho que sobre judeus. Deus criou todos à sua imagem. Não importa se você é americano, europeu, africano, do Oriente Médio, australiano ou do Polo Norte. Não existe essa coisa de superioridade de sangue. Aqueles que discordam, como os líderes das forças de defesa de Israel, têm mais em comum com Adolf Eichmann do que com Jesus. Saber que os contribuintes americanos financiam essa loucura já revolta e pode até aumentar a pressão. Cada dia disso é mais humilhação nacional. O governo dos Estados Unidos precisa criar coragem e se libertar dessa aliança venenosa e especial. E isso sim é uma postura moderna. O outro lado é o dos radicais. Por que ele fala sobre isso? Ele basicamente diz que os judeus decidiram ser melhores que todos, e porque somos melhores que todos. Se simplesmente chamarmos as pessoas de terroristas ou nazistas, temos permissão para matá-las. E que nós, os judeus, temos mais alinhamento, temos mais em comum com Adolf Eichmann do que com Jesus, mesmo que Jesus fosse judeu. Porque, na opinião dele, é muito pouco cristão dizer que você pode matar qualquer pessoa, incluindo Hitler. E ele traz o exemplo desse cara por um motivo muito, muito específico. Ele diz: não consigo entender isso. Ele afirma que, se pudesse, mataria Hitler por ser a atitude certa como boa cristã. Permitir que Hitler sobreviva e, assim, permitir que milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas morram. Porque esse é o jeito cristão. O que ele está tentando fazer aqui é manipular qualquer pessoa que esteja sentindo isso dentro de si. Bem, talvez estar do lado de Israel seja uma coisa cristã, porque é sobre isso que falamos, está na nossa religião e nós acreditamos nisso. Ele diz: não, isso te torna um nazista. O Babylon B inventa Tucker Carlson criando uma máquina do tempo para matar o bebê Churchill, o que já é hilário. Quero rever esse vídeo com o Tucker porque... Uma vez que você começa a chamar as pessoas de nazistas, realmente não temos outra escolha a não ser começar a atirar nelas. Sir Dietrich Bonhoeffer é quase chegar ao limite da razão ou do cristianismo. Ele concluiu que o cristianismo nem existe. Ele é um pastor luterano. O cristianismo não é suficiente. Temos que matar o cara. Você ouviu o que ele disse? Ele fala dos israelenses e das forças de defesa de Israel. Ao chamar alguém de nazista, justificam matar qualquer um. E podemos ser como Bonhoeffer,
cuja missão não era só religião, etc. Mas era tentar salvar o mundo de Hitler. Se isso não for um indicativo suficiente do completo desequilíbrio mental de Tucker Carlson, sinceramente, eu já não sei mais o que seria. Obrigada pela atenção a esse assunto.